Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos analisar uma partida que foi feita em 1987 e colocou frente a frente Mikhail Tal e Anatoly Karpov. Ambos foram campeões do mundo e por este motivo esta partida é espetacular, muito interessante. Não percam, até já pessoal! Portanto, neste jogo, o Mikhail Tal jogou de brancas, Anatoly Karpov jogou de pretas e antes aqui de começarmos, o Tal foi campeão do mundo de 1960 a 61, enquanto o Anatoly Karpov foi campeão do mundo de 1975 a 1985. Na verdade, o Karpov foi o único jogador que foi campeão do mundo sem jogar, porque o Karpov é campeão do mundo pela primeira vez a jogar contra o Bobby Fischer e para quem não tem conhecimento, o Fischer perdeu por falta de comparência contra o Anatoly Karpov e foi então a altura em que o Fischer abandonou o xadrez a nível profissional. Ok, então esta posição começou por E4, as pretas jogaram a Caro-Kann e aqui o mais normal é continuar com D4, mas o Tal, sendo um jogador agressivo, interessava-lhe abrir o mais rapidamente possível esta posição. Portanto, depois de C4, as pretas, na verdade, são obrigadas praticamente a jogar o lance D5, senão ficam posicionalmente pior. E depois de peão toma, aqui há duas opções. As brancas, na verdade, podem jogar o D4 ou trocar o peão. A linha mais jogada é a linha de D4. A ideia é muito simples, é cair mesmo no ataque Panov, em que as brancas jogam D4, pretas jogam cavalo de C3 e depois de, por exemplo, E6, as brancas poderão continuar com cavalo F3. É uma linha agressiva, mas acaba por ser um jogo muito calmo, sereno, pelo menos muito mais calmo do que o que aconteceu. Então, o que é que ele fez? Claro, ele trocou. A ideia é a seguinte, a ideia é que após esta troca, o Tal obriga o Karpov a tomar uma decisão. Duas uma. Ou ele joga cavalo F6 ou captura imediatamente com a dama. Na verdade, o Karpov jogou cavalo F6 e é o lance que faz mais sentido e é mesmo o lance mais comum. Isto porque se ele optasse por tomar o peão de D5 com a dama, na verdade o lance de cavalo de C3 já ganhava aqui qualquer coisa, não é? A nível posicional. E na verdade esta linha para os defensores da Escandinava, esta linha não é tão boa como a Escandinava, porque na Escandinava as pretas têm pelo menos um peão em D, portanto, aliás em C, e portanto têm algum contra-jogo. Portanto, na Escandinava muitas vezes a gente até pode jogar C6. Neste caso, como não existem peões nas colunas C e D, isto acaba por ser ligeiramente inferior à Escandinava, ou seja, é um jogo muito passivo e devido a isto, normalmente o lance cavalo F6 acaba por ser mesmo o lance predileto por parte dos jogadores mais fortes. Portanto, após esta jogada, o Tal continua com cavalo de C3, a ideia é muito simples, obviamente não vale a pena agarrar-se ao peão e depois do Karpov tomar, aqui existem várias opções. O Tal optou por jogar o cavalo F3, é o lance mais popular, mas na verdade também poderia ter jogado D4, bispo C4. O lance que nunca poderá ser feito, e é um lance que na verdade já vi várias pessoas a jogar na internet, principalmente malta com elos abaixo dos 1300, o pessoal tem alguma tendência para tomar aqui o cavalo. Mas na verdade isto é muito duvidoso, porque se o cavalo trocar, a dama toma, e na verdade as pretas aqui já estão muito bem. Isto porquê? Porque a dama está a ocupar muitas casas, tem muita mobilidade e já não pode ser expulsa pelo cavalo, porque o cavalo já foi trocado. Por outro lado, se avaliarmos a estrutura de peões, as pretas têm 2 ilhas, as brancas têm 3, e uma das ilhas é constituída por um peão fraco
isolado, não é? O que significa que a nível estrutural, a nível de estrutura de peões, as pretas estão melhor. Além disso, para juntar à festa, as pretas têm uma peça desenvolvida e as brancas népias não têm nada desenvolvido. Ou seja, significa que as brancas estão pior a nível de estrutura de peões e a nível de desenvolvimento, e devido a estes motivos eu considero que esta posição seria muito superior para as pretas, e devido a isto normalmente os jogadores das brancas não trocam. É claro, trocar seria já bastante mau, não é? Portanto, aqui ele continua com cavalo F3 e depois de cavalo toma, eu considero que as brancas ficam automaticamente melhor. Isto porquê? Porque existem linhas muito mais ambiciosas para as pretas do que esta troca de cavalo. Porque o cavalo, ao trocar, se pensarem da forma como nós estávamos a analisar ainda há pouco, é fácil compreender porque é que este lance não é nada de especial. Porque as pretas, com esta troca, acabaram de trocar a única peça desenvolvida que tinham. Enquanto as brancas já têm um cavalo e um peão desenvolvido. O único argumento favorável que as pretas têm, na minha opinião, é a estrutura de peões. Porque as pretas têm 2 ilhas e as brancas, como tínhamos visto, há pouco têm 3. Contudo, este dinamismo, não é? O facto de as brancas terem mais 2 peças desenvolvidas será suficiente para as brancas terem iniciativa e eventualmente atacarem. E portanto eu penso que existem linhas muito mais fortes para as pretas do que esta troca de cavalo. Por exemplo, aqui eu faria o E6, o cavalo C6. Eu prefiro até cavalo C6. Isto porquê? Porque o plano será, imagina, se as brancas continuarem com D4, o plano poderá ser continuar com bispo G4. A ideia é muito simples, partir a estrutura das brancas ainda mais. Bispo toma, peão toma, seria muito mal, não é? E bispo toma, dama toma, com ideias de debilitar ainda mais o peão. É claro, aqui nós não precisamos de trocar logo, podemos jogar com E6 e depois trocamos de modo a garantir que não caia uma peça numa posição central. Em todo o caso, ele não jogou isto, ele trocou e depois disse o tal, claro, tomou e agradeceu, obrigadíssimo, porque eu agora já estou com um desenvolvimento maior. Já agora, muito rapidamente, pessoal, estas bandeiras que vocês veem à frente, bem, a bandeira à frente do Karpov é fácil de reconhecer, é a bandeira da Rússia, e o Mikhail Tal tem a bandeira da Letónia à frente, mas na realidade os dois nasceram na altura da União Soviética, ou seja, nasceram soviéticos e depois, no caso do Mikhail Tal, ele ficou com a nacionalidade letã e no caso do Karpov ficou russo. O Karpov sempre teve ligações políticas. Na verdade, é uma coisa que ele tem em comum com o Kasparov. E eles não podem um com o outro. Eles não se dão. E isto porquê? Porque na altura o Anatoly Karpov estava ligado ao regime soviético e ainda hoje eu espero não estar a dizer mentiras, mas pelo que eu li, o Anatoly Karpov é ministro do Putin. Enquanto, por outro lado, o Kasparov, isto aqui off the record, né? O Kasparov é anti-Putin, não é? E inclusive já foi detido algumas vezes, etc. Mas bem, continuando. Portanto, aqui a posição continua com G6. G6 é jogável. Penso que dama C7 também poderia ser uma ideia, ou bispo F5. Agora, lá está, eu não gosto desta posição para as pretas, porque as pretas estão subdesenvolvidas. Aqui, claro, as brancas continuaram com D4. Este aqui é um centro suspenso, de peões suspensos. Isto porque é que se chama um centro de peões suspensos? Simples, porque não existem peões nas colunas adjacentes às dos peões centrais. O que é que isto faz? Isto faz com que o jogador das pretas, a nível estratégico, queira trocar as peças menores. E, eventualmente, a ideia das pretas será evitar trocar peões e trocar bispos, cavalos, dama, etc.
Por outro lado, o jogador das brancas, quando está a jogar um centro deste tipo, não quererá trocar as peças menores e a ideia será atacar o máximo possível, usar da melhor forma a dinâmica das suas peças, ok? E, portanto, aqui nesta posição, após o lance D4, o Karpov continua com o bispo G7, que é um lance perfeitamente normal, e depois de bispo D3, que também parece-me jogável, aqui, na verdade, bispo D3, bispo B5, bispo F4, qualquer um destes lances é jogável. Depois deste lance, pretas rocaram e as brancas também. E esta posição está quase a ficar esquisita. As pretas aqui continuaram com o cavalo de C6, e assim à primeira vista dá a sensação que a ideia do Karpov é jogar E5, porque, e eu penso que faz todo o sentido. O cavalo joga para C6 e depois temos a ideia de E5, e a vantagem deste lance de E5 seria eventualmente quebrar a estrutura dos peões centrais, não é? Portanto, partir os peões centrais de modo a tirar alguma contrapartida, ou seja, de modo a conseguir atacar as debilidades mais facilmente. Contudo, vocês vão ver que isto não vai acontecer e por isso é que este jogo também acaba por ser surpreendente. As brancas jogaram a torre para a coluna aberta, faz todo o sentido, as torres são felizes nas colunas abertas e os bispos são felizes nas diagonais abertas. E agora, aqui nesta posição, primeiro as pretas jogam torre E8. Na minha opinião, este lance já é passivo. Tal como eu estava a dizer há pouco, na minha opinião, E5 é um lance que tem de ser feito para partir a estrutura central dos peões das brancas. Depois de cavalo tomava e eventualmente peão tomava, e na minha opinião, dama A5 seria uma forma muito mais ativa de jogar esta posição para as pretas. Contudo, por algum motivo, o Karpov não jogou isso, não quis jogar esta posição. Em vez disso, preparou e lá está. O Karpov era um jogador tendencialmente voltado para a defesa, não é? E muitas vezes o pessoal fala muito do Petrosian, o gênio defensivo, mas o Karpov era muito defensivo também. A diferença é que o Petrosian era um gênio da profilaxia, ou seja, os adversários não chegavam a atacar porque ele defendia-se antes do ataque acontecer. Parecia que ele colocava-se no cérebro das pessoas e descobria os lances antes dos seus adversários saberem o que é que iam jogar. Enquanto o Karpov deixava que os adversários atacassem e defendia as posições de forma eficaz. E enquanto o tal como já tínhamos visto há pouco, era um jogador agressivo que gostava de atacar e fazer, por vezes, lances duvidosos, mas que colocavam muitas dificuldades aos seus adversários. Portanto, aqui, torre E8 é realmente duvidoso. E é duvidoso por um motivo, porque as brancas têm um lance de profilaxia ativa. Há dois tipos de profilaxia. Uma é passiva, outra é ativa. A profilaxia passiva consiste nos lances em que nós defendemos as posições evitando eventualmente os ataques do nosso adversário, e a profilaxia ativa é quando nós fazemos isso a atacar, ok? Portanto, aqui o tal vai fazer um lance muito interessante. Para a malta que está a assistir aqui no Twitch, já sabem, pessoal, podem colocar no chat. Para a malta que está a assistir no YouTube, pessoal, coloca no pause. Portanto, pausem o vídeo, pensem um bocadinho nesta posição e quando tiverem uma ideia do que é que fariam aqui, coloquem no play, ok? Porque é interessante e é uma forma de evoluir de uma forma divertida, não é? Porque nós estamos a assistir um vídeo, neste caso, e ao mesmo tempo, ao colocarmos o nosso cérebro a trabalhar e ao tentarmos descobrir os lances dos jogadores, acabamos também por puxar pelo nosso nível de jogo. Ok, então aqui as brancas jogaram bispo G5. Bispo G5 é mesmo bem jogado. Isto porquê? Porque agora as pretas já não podem jogar E5. Obviamente, lances como este não fazem sentido nenhum, porque eventualmente o lance F6 iria fechar o bispo, para não falar no facto de abrir a diagonal em direção ao rei. Portanto, aqui nesta posição, as pretas entraram um bocadinho em pânico e o Karpov dá a sensação que vai cometer este erro por não ter planos.
o Karpov jogou bispo E6. E bispo S6 é um lance surpreendente para um jogador do calibre do Karpov. Porque eu penso que não é muito difícil compreender que o bispo naquela posição está em perigo. E, portanto, aqui, pessoal, se quiserem, podem voltar a colocar no pause, porque o Mikhail Tal vai começar a atacar. E, acreditem, ele nisto era muito, muito bom. Portanto, o Mikhail Tal jogou torre toma bispo. E este lance é espetacular. Agora, obviamente, as pretas têm de tomar, porque senão ficam com 3 pontos de desvantagem, o que é suficiente para perder o jogo. E a questão é que, apesar do Karpov ter 2 pontos de vantagem, a nível posicional, as brancas estão muito bem. Porquê? Porque as pretas agora, em relação à estrutura de peões, ficaram com 3 ilhas. Têm 2 peões a mais, está certo, mas este peão vai cair. Em relação à segurança do rei, este rei já não está muito seguro devido a planos deste género. Aqui, na verdade, há vários temas de ataque. O Mikhail Tal, nesta posição, começou por jogar bispo C4. Na minha opinião, havia um lance ainda mais forte que bispo C4. E este é dama B3. Isto porquê? Porque ao jogar a dama para B3, eu já estou simultaneamente a atacar 2 peões das pretas com a minha dama. Por exemplo, só para mostrar aqui, se as pretas eventualmente jogassem a dama para D6, então esta posição poderia continuar com torre E1. E, bem, este jogo já é muito complicado para as pretas. A ideia é simples, torre toma, eventualmente a torre depois poderá sair dando um descoberto. Mas em todo o caso, o Tal jogou bispo C4. Bispo C4 também é interessante, mas na verdade dá algumas hipóteses de empate ao Karpov. Contudo, o Karpov não viu nada. O Karpov viu estrelas, no mínimo. Já agora, este jogo, ao ser jogado em 1987, isto significa que o Mikhail Tal já estava em final de carreira. Ou seja, o Tal neste jogo já está longe dos dias de glória que ele tinha tido nos anos 60. Portanto, ele já tinha sido campeão do mundo há 27 anos. Enquanto o Anatoly Karpov, nesta altura, ainda era um dos melhores jogadores do mundo. Ou seja, o Tal neste jogo está a dar uma lição a um jogador que ainda era considerado um dos melhores do mundo. Portanto, vamos então continuar isto. Ele jogou o bispo C4 e nesta posição o Karpov continua com dama D6. Dama D6 é jogável. Agora, a questão aqui é a seguinte. Nós temos de avaliar esta posição com calma, não é? E a nível estático, as pretas estão em vantagem. Porque as pretas têm 2 pontos de vantagem, não é? Mas a nível de dinâmica, a nível de dinamismo, as brancas estão muito melhor. Porque os bispos estão em posições de ataque, tanto um como o outro. A dama também tem potencial para atacar rapidamente uma debilidade. Agora, em relação à estrutura de peões, está parecida, mas eu diria que a estrutura de peões das pretas é pior. Quanto à segurança do rei, o rei preto está mais exposto do que o rei branco, ou seja, está mais inseguro. E além disso, a nível de avaliação também posicional, as brancas têm um par de bispos contra um cavalo e um bispo. Ou seja, o par de bispos para este tipo de posição, onde existem diagonais abertas, o par de bispos será mais forte. Portanto, são várias vantagens que o Tal tem nesta posição. Portanto, aqui as pretas jogaram dama D6. Na minha opinião, dama D6 estaticamente garante que as pretas continuam com os 2 pontos de vantagem, mas dinamicamente parece-me um erro, porque as peças, ele está a colocar as peças em posições defensivas. Aqui, por exemplo, eu teria jogado rei H8. A ideia de rei H8 é simples. Se, hipoteticamente, o bispo tomasse o peão, agora sim jogava dama D6. Qual é a diferença? Muito simples. É que eu agora estou a jogar dama D6
e atacar o bispo, ganhando assim um tempo, ok? Parece uma diferença mínima, mas estas pequenas diferenças ao longo de um jogo acabam por fazer uma grande diferença em relação ao resultado. Portanto, aqui ele jogou dama D6 e agora, claro, o Mikhail Tal vai concentrar-se aqui neste peão de E6. Ou seja, isto começa por dama E2 e já temos duas peças a atacar o peão. Mais uma vez, eu aqui, sem sombra de dúvidas, jogaria rei H8 e abandonava o peão, mas o Karpov foi muito materialista demais neste jogo. Jogou cavalo para D8 e este lance de cavalo D8, além de nós estarmos a tirar um cavalo de uma posição centralizada, nós estamos a limitar este cavalo apenas à defesa do peão que está em E6. Ou seja, isto posicionalmente é muito duvidoso. Agora, o Tal continua com torre E1. Torre E1 é interessante, bispo de D2, há aqui uma série de ideias. A ideia é mesmo trazer o máximo de peças possível para esta coluna, porque este ataque vai ser potente, vai ser violento. Aqui o Karpov, sem grandes planos, viu que já estava a ficar um pouco preso e jogou torre C8. Mas bem, qual era a alternativa, não é? Esta posição já está muito má. Talvez torre F8 pudesse ser jogável, mas bem, isto já está esquisito. A ideia é muito simples, criar pressão no bispo, mas a curto prazo, esta torre para já não está a fazer nada porque a dama está a defender. Portanto, a ideia das pretas eventualmente poderá passar por tirar o rei para H8 e jogar a dama para C6, pressionando aqui o bispo. Aqui nesta posição, o Tal fez um lance duvidoso, jogou cavalo D2, mas é um lance duvidoso, mas é compreensível, é um lance muito humano. A ideia do Tal é tirar o cavalo de F3 e colocar numa casa mais ativa, uma casa mais central. Ou seja, a ideia é entrar em E4. E a vantagem desta entrada em E4 é que eventualmente o cavalo também irá controlar este posto de C5, eventualmente criando também pressão na casa E6 e ao mesmo tempo o cavalo defende a casa C3, podendo depois recuar com o bispo para B3. Ou seja, é uma série de argumentos que faz com que eu compreenda perfeitamente este lance e não tenho nada contra. Qual seria a alternativa? Uma alternativa seria jogar H4 de modo a aumentar a exposição do rei. Portanto, H4, H5, tirando os peões e o que dificultava e de que maneira a defesa das pretas. Portanto, ele não jogou isto, portanto jogou o cavalo e agora rei H, finalmente, antes tarde do que nunca, e na verdade as pretas, a nível posicional, ainda têm argumentos para empatar o jogo, mas o Karpov continua a fazer a asneira. Depois de cavalo E4, pretas jogaram dama C7, criando pressão aqui no bispo. Agora bispo recuou para B3 e lá está, o cavalo está a defender o peão. E depois disso, então, as pretas jogaram E5. E E5 é interessante. A ideia é partir o centro, porque existe aqui o bispo em fianqueto. Faz todo o sentido que o jogador das pretas queira abrir a diagonal para dar alguma atividade ao seu bispo. Mas lá está, depois de ele destruir a sua posição toda, agora é que o Karpov está a tentar dar alguma dinâmica às suas peças, mas agora já é tarde. É tarde porquê? Muito simples, porque agora existe H4. H4 com ideias de H5 abrindo o rei. Aqui as pretas jogaram peão puro. Peão puro é muito duvidoso. Isto porque existe o tal lance H5. Em vez disso, as pretas poderiam ter jogado torre para F8, colocando a torre numa coluna aberta e eventualmente depois de H5 aqui, provavelmente até, lá está, isto está difícil, mas provavelmente até as pretas poderiam jogar peão puro, dama puro, com ideias de tomar depois o peão central. O jogo é difícil na mesma para as pretas, mas eu penso que teria sido mais fácil do que o que aconteceu na posição. Vamos então aqui voltar um pouco atrás. Portanto, em vez disso, ele tomou. É claro, aqui o Tal avançou o peão e agora, cúmulo dos cúmulos, o Karpov, em vez
de tentar melhorar mais um pouco as suas peças, por exemplo, com dama B6 ou dama C6 ou mesmo torre F8, o Karpov aceitou mesmo o peão num lance que parece mais suicida do que bom. Porque, é claro, depois desta captura, as brancas trazem a dama e agora o problema é que este peão está sozinho e abandonado e vai ser muito fácil trazer peças para o ataque, não é? E ainda por cima, as peças pretas neste momento estão na ala de dama e vão ter muitas dificuldades em defender este rei. Portanto, a nível posicional, o Karpov fez um jogo para esquecer. Ele aqui ainda tentou jogar a torre para F8, faz todo o sentido, não é? Ele quer colocar a torre para a coluna aberta e o tal continua com bispo C2. Bispo C2 é um lance compreensível, mas aqui também poderia ter sido jogado cavalo G3 ou mesmo peão por. Mas eu penso que bispo C2 será um lance que a maioria dos humanos teriam muitas dificuldades em agarrar, em aguentar esta posição devido à ameaça indireta, porque a ideia poderá passar por tirar o cavalo apontando assim com a dama e com o bispo para a casa H7. Aqui o Karpov continua com o lance dama E5. Dama E5, na minha opinião, é um lance genial. Isto porquê? Porque fixa o bispo, portanto o bispo agora não pode sair daqui e traz de uma forma relativamente rápida a dama para a ala de rei. E isto porquê? Porque as pretas precisam de ajuda o mais rapidamente possível por parte das suas peças mais fortes. Isto porque o rei está muito exposto. Aqui o tal continua com o cavalo G3, o que acaba por ser uma pequena imprecisão. Melhor seria jogar, por exemplo, peão por, perguntando às pretas o que é que iam fazer com a dama, ou mesmo dama H4 com ideias de atacar o peão. Em todo o caso, cavalo G3 faz sentido, é um ataque imediato e faz a pergunta aqui às pretas em relação ao que é que querem fazer com a dama. Para vocês verem a coragem que o Mikhail Tal tinha a jogar xadrez. Sim, porque esta posição está correta, pessoal. O Mikhail Tal acabou de oferecer uma torre. E foi exatamente o que o Karpov fez. Dama toma torre, rei foge para H2 e o argumento que o Tal tem é que este ataque com a dama e com o bispo é apenas forte demais. Por outro lado, as pretas neste momento têm 8 pontos de vantagem. Vou repetir, 8 pontos de vantagem. É muita vantagem, pessoal. Agora, o que tem piada neste jogo é que esta é uma partida entre dois antigos campeões do mundo e o Karpov, sendo um jogador defensivo muito forte, falhou o empate do lado das pretas. Porque aqui, na verdade, as pretas ainda conseguiam evitar este ataque e mesmo conseguiam sair com um empate. Mais uma vez, se quiserem, coloquem no pause e tentem descobrir qual era o melhor lance para o lado das pretas, ok? Portanto, aqui, se vocês pensaram no lance Bispo H6 era a melhor jogada e isto era mesmo giro. Na verdade, havia dois lances, ou Bispo H6 ou D3, mas Bispo H6 para mim é o lance mais bonito. Isto porque a ideia é a seguinte, se a dama tomasse, na verdade esta posição já ficava complicada para as brancas, porque agora torre F7 aguenta com tudo e não há cheques. Ou seja, isto seria catastrófico para o tal. Contudo, o tal com certeza ia tomar com o bispo e a ideia aqui seria jogar torre F7. Só aqui para mostrar, a dama obviamente não pode tomar porque o cavalo está a defender e a única forma de garantir um empate para o lado das brancas era sacrificando o bispo em H7. Obviamente esta torre não toma, em vez disso as pretas iriam jogar torre C6, pressionando os dois bispos. Só para mostrar aqui mais uns lances, esta posição poderia continuar com o bispo E4, ameaçando aqui um descoberto, não é? Mas depois da torre capturar o bispo, dama tomava a torre
e o rei jogava para G8, garantindo o empate. Por exemplo, isto poderia continuar com dama G6, rei F8, dama H6 e, na verdade, isto acabava empatado com rei G8 e F8. Isto porquê? Porque o rei, na verdade, não seria boa ideia jogar para E8. Se bem que isto aqui penso que também empatava com dama H8, porque o rei não consegue fugir, porque a dama toma D4. Ou seja, seria um empate genial por parte do Karpov e ele não viu esta posição. Vamos então aqui voltar atrás e, portanto, ele em vez disso jogou H6. H6 é muito mau, porque o ataque das brancas é imediato, não é? E eu penso que não é preciso ser grande mestre para saber que bispo toma H6 é apenas forte demais. Isto porque, evidentemente, se o bispo tomar, agora as brancas têm mate em 2, porque dama toma, rei foge e dama dá mate em H7, uma vez que a dama está a ser defendida pelo bispo de C2. Aqui o Karpov não tomou o bispo, tentou criar contra-jogo, jogando o rei para G8. É claro, quando nós tentamos criar contra-jogo com o rei, significa que alguma coisa correu terrivelmente mal, não é? Aqui o tal continua com bispo toma bispo, a ameaça é muito forte, mais uma vez o rei não pode tomar, porque se o rei captura, isto também vai acabar em mate, com dama G6 e depois temos aqui então mais um beijo da morte, não é? Em vez disso ele jogou torre toma F2, com a ideia de, sinceramente eu não sei qual é a ideia, mas os jogadores russos normalmente não desistem, não é? E podia ser que acontecesse alguma coisa ao jogador das brancas, quem sabe? E aqui o tal, claro, não deu o mate mais rápido, havia um mate giro, dois mates giros, na verdade, um era bispo H e o outro era dama E8, depois posso mostrar. Em vez disso ele jogou dama H7, dando mate em 4. Isto porquê? Porque agora a dama volta a dar cheque, evitando assim que o rei fuja e o rei é obrigado a ficar preso numa teia de mate. Agora basta jogar bispo H6 e depois do rei fugir para H8, a dama dá mate. Em todo o caso, havia aqui um mate mais rápido que era muito giro. A ideia seria jogar dama para E8 e depois do rei capturar o bispo, as brancas continuavam com cavalo H5, obrigando assim o rei a fugir para H6 e, consequentemente, terminando com mais um beijo da morte, ou seja, mais um mate com a dama. Este mate ainda era mais rápido e era muito interessante. Em todo o caso, o tal mostrou que é um jogador, não é? Um jogador muito forte a atacar e, sem sombra de dúvidas, que deu aqui uma lição ao Karpov, que acaba por pagar caro por jogar de uma forma muito passiva, muito conservadora. Vamos então analisar a precisão aqui deste jogo com o chess.com. Portanto, ok, vou mudar aqui só para o ecrã completo, só para não mexer aqui com a formatação, e lá está. Aqui de brancas, o tal teve uma precisão de 91.1 e o Karpov fez um jogo claramente abaixo do seu nível, jogando com uma precisão de 64.8. Ou seja, é uma precisão mesmo muito, muito baixa. Eu vou colocar aqui os lances só para comparar e, portanto, aqui estamos na teoria, lá está, Panov acelerada, variante moderna. Aqui tudo é em ordem. Eu não gosto disto para as pretas, apesar disto ser teórico. E o tal vai fazer os melhores lances. Na verdade, este lance profilático, eu adoro este lance. Acho que é muito bem jogado por parte do Mikhail Tal. E lá está, temos aqui imprecisão. E porquê é que é uma imprecisão? Porque pumba, leva com torre, toma. E aqui este sacrifício posicional é um sacrifício posicional que, segundo aqui o engine do chess.com, já vai dar 1.7 de vantagem ao tal. Portanto, isto continua com o bispo, lá está, o lance de dama era mais forte e depois da dama defender, eu penso que seria esta, pelo menos a defesa, a continuação torre E1 era muito forte para as brancas, ou seja, confirma-se então aqui a nossa teoria.
Aqui esta continuação também faz sentido. Lá está, este lance é duvidoso. Em vez disso, H4 era muito mais agressivo. Agora, em todo o caso, o reposicionamento é interessante. E agora aqui H4, lá está correto, H5 também. E aqui temos um blunder. Ok, a gente não viu este blunder. Em vez disso, existia cavalo F6. Vamos ver. Se as brancas jogassem cavalo F6, qual era a ideia? Ok, isto é interessante, porque na verdade as pretas não podem tomar, porque senão isto acabava em mate. Por outro lado, se as pretas capturassem com o bispo, bispo toma seria também muito violento para as pretas, ganhando muito material. Sim, exato, ganhando muito material, porque rei G7, torre E7 ganha pelo menos a dama. Ou seja, esta tática é giro. Agora vamos ver, será que existia aqui alguma alternativa? Por exemplo, se as pretas jogassem o cavalo para C6, agora isto iria continuar com dama toma H5, ameaçando mate. Depois do bispo capturar o cavalo, aqui a continuação mais forte era mesmo jogar bispo C2, que é basicamente a ideia que o Mikhail Tal jogou. As pretas iam ser obrigadas a avançar o peão, bispo toma, e depois de E6, bispo toma, e bem, as brancas estariam completamente ganhas. Inclusive aqui diz que isto acabava em mate. Já agora, depois de dama G5, rei F8, dama H6, rei G8, torre E4, e a posição das pretas é tão passiva que o engine aqui sugere que o Karpov oferecesse as peças todas. E isto acaba em mate. Rei F7, bispo G6, isto é daqueles lances que realmente isto é bonito. Rei toma, dama G5, rei G7 e agora bispo E8, rei F8 e agora temos então aqui o mate. Bem, era muito improvável que o Mikhail Tal visse esta combinação. Em todo o caso, fica aqui a nota, o Tal falhou uma combinação que era mais forte do que o lance bispo C2. Portanto, cavalo F6 era realmente genial. Agora, levanta-se a questão. Será que o Morphy tinha visto isso? É uma boa questão. Mas bem, continuando. Aqui ele tomou com a dama, é um blunder porque havia um lance mais forte e agora lá está, o Karpov descobriu um lance genial. Dama E5 é genial. É pena que ele depois continua com este lance que é muito fraco. O lance H6. Teria sido muito giro ver o Karpov a jogar bispo H6, isto porque a posição ficava empatada. Portanto aqui, bispo toma, agora parte tudo e lá está. Este jogo já não tem história nenhuma. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma partida do Mikhail Tal no seu melhor nível. Claro, mais à frente nós vamos continuar a fazer análises do Tal e do Karpov e dessa malta toda. Se vocês gostaram deste vídeo, coloquem nos comentários. Malta, se ainda não estão a seguir o canal, façam um like e inscrevam-se. Se quiserem também assistir, eu vou só mudar aqui o ecrã. Se quiserem assistir também às sessões ao vivo através do Twitch, eu tenho aí abaixo o link, basta que escrevam no Twitch El Soares. E todos os dias ao final da tarde faço sessões ao vivo lá. É interessante, a gente analisa de tudo um pouco também. De vez em quando vou organizando uns torneios, umas brincadeiras e normalmente os melhores momentos depois são colocados, estas sessões teóricas também são colocados no YouTube, ok? Já agora, nunca é demais agradecer o facto de termos passado as 800 pessoas, portanto há mais de 800 pessoas a seguir o canal, o que é muito positivo e estamos muito próximos, cada vez mais próximos dos 1000 seguidores. Bem pessoal, continuação de um bom dia a todos e até amanhã. Tchau, tchau pessoal.